Bom, tirando o frio que está fazendo hoje, vamos falar então de modo DeX do Samsung Galaxy S20 FE e modo Red 4 do Moto G100. E tirando também cachorros latinos, né? Que sempre a gente tem por aqui, não tem muito o que fazer, eles resolvem latir bem na hora. Mas vamos lá então, falando disso hoje. Qual é o melhor? Modo DeX ou Red 4? E como eu tô com os dois aparelhos aqui, então na minha análise, né, pelo que eu percebi e pelo que eu constatei, o modo DeX está melhor. Sim, ele está mais acertado que o modo Red 4, mas claro, o modo DeX já tem aí, se não me engano, 5 anos. O Red 4 a Motorola implementou agora no Moto G100, começou agora esse ano, então por isso que ainda, né, tem algumas falhinhas aí. Mas ambos são bem parecidos, ambos sistemas, né, são bem parecidos. E vamos falar então um pouquinho, né, o que eu achei, né, o que eu acho que precisa melhorar, principalmente no modo da Motorola, né, o Red 4. Na verdade, para quem não sabe, né, tá meio perdido nesses termos, são o modo DeX e o modo Red 4. São dois modos que você conecta um cabo e você conecta eles num monitor e você pode transformar o teu celular, por exemplo, num computador, usar ele com teclado e mouse num modo desktop, como se fosse computador. Pode também transformar ele numa central multimídia, pode transformar ele também num videogame, ligar um controle aí Bluetooth, como por exemplo esse controle aqui do Xbox ou esse controle aqui do PS4, dois controles que funcionam muito bem e você vai ter um videogame aí. Pois é, muito legal, muito bacana. Então vamos falar e vamos começar primeiro falando do modo Red 4 da Motorola, que eu acho que é o modo que tem mais defeitos, né, e que precisa de mais correções. Primeiro ponto do modo Red 4, né, que eu notei. Quando eu conectei aqui, eu utilizei esse hub, tá? Esse hub que eu comprei aqui é um hub da Blitzwolf, o modelo dele é o BW-TH5, tá? É um hub 3.0. O Red 4 ele já diz na caixa dele ali que para funcionar tem que ser o 3.1. Então pode ser que seja por isso que ele não funcionou muito bem. O que acontece? Se eu conectar ele normal aqui, assim, ó, por exemplo, com esse lado aqui do USB-C no Moto G100, deixa eu pegar ele aqui, ó. Por exemplo, pego o Moto G100 aqui, né, Moto G100, conecto ele desse lado aqui, a tela dele fica tudo tremida lá no monitor. Só que se eu pego e viro assim, conecto nele tipo do outro lado, aí ele funciona. Só que ele ainda fica com uns pixelzinhos ali, né, piscando, não fica tremendo a tela, mas fica meio pixelada, né, fica uns pixelzinhos ali incomodando. Então não está funcionando. Se você quiser, né, for adquirir, por exemplo, esse hub aqui, já saiba que no Moto G100 não funciona legal, tá? Então você, se for comprar um hub desse aqui, que é bastante legal, que tem entrada aqui, ó, teclado, mouse, né? Tem 3 USBs esse aqui, aí tem entrada para cartão de memória, tem também para você conectar aqui um carregador para ir carregando enquanto você está usando. Se você for comprar, dê preferência pelo 3.1, que eu creio que vai funcionar melhor, porque é o que está informando na caixa ali, beleza? Só que eu usei depois esse outro aqui, que é um cabo só. Ele não tem daí entradas USB, então você vai ter que conectar um teclado e mouse Bluetooth, por exemplo. Porque esse aqui, ele só tem aqui, ó, esse conector aqui USB para você ligar um carregador, tem o conector USB-C e aqui a entrada HDMI que você vai ligar no teu monitor ou na tua TV, beleza? Mas daí você precisa então disso, num teclado e mouse Bluetooth para funcionar. E o segundo ponto do Moto G100, do modo Red 4, é que quando eu conectei o teclado, conectei esse meu teclado aqui que eu tenho, ele não funcionou, por exemplo, o cedilha, ficou desconfigurado, o ABNT2. E para resolver isso, como ele não se ajustou automaticamente, eu tive que ir lá em configurações, teclado físico, e lá em teclado físico eu mudei para modo brasileiro, teclado brasileiro. Aí ele funciona, aí ficou legal. Primeiramente me bati bastante, não estava encontrando isso, acabei mudando para português, várias coisas lá não deu certo, mas depois quando eu coloquei ali no brasileiro, realmente funcionou. Outro ponto aí de desvantagem do Red 4 em relação ao modo DeX é que ele não funciona sem fio. Por exemplo, o modo DeX da Samsung, que está aqui no S20 FE,
ele funciona sem fio. Então você consegue, se eu não me engano, é TVs de 2019 para cá que a Samsung falou que já são todas compatíveis com o modo DeX. Então você consegue conectar ele sem fio, aí você pode conectar um teclado, um mouse, um controle Bluetooth e você consegue colocar em qualquer TV aí compatível, né? Não são só as da Samsung que são compatíveis, tem de outras marcas também, LG, que são compatíveis. Você vai conseguir usar ele sem fio. Então isso é algo que ainda falta no da Motorola, beleza? Outra coisa assim, mas isso é tanto pro modo DeX quanto pro modo RED 4. Tem alguns aplicativos que ainda não estão 100% ajustados, tá? No modo DeX eu notei que já está melhor isso, né? Os aplicativos estão mais ajustados. Mas no RED 4, por exemplo, alguns aplicativos aí não funcionam legal. Eu tentei, por exemplo, o aplicativo do WhatsApp, ele ficou meio desconfigurado. Eu tentei também o Prime Video abrir, no meu ele deu alguns erros, assim. E também o Virgílio lá do canal Vertec comentou que no dele a legenda ficou muito pequenininha, ele não conseguia ajustar isso. Então são alguns ajustes aí que ainda precisam ser melhorados, né? Mas como falei, isso no modo DeX também não está ainda 100%. Conforme vai saindo o aplicativo, eles têm que ir ajustando. Mas isso, né, são coisas aí que com o tempo eles podem ir ajustando, que é só ajuste de software. Mais uma coisa do RED 4 que funciona legal no modo DeX, mas do Motorola não funciona, por exemplo, a tecla. Eu tenho um monitor aqui widescreen, então eu gosto de deixar dividido as telas. Então eu sempre aperto a tecla Windows do teclado, mais seta para a direita, e a janela se ajusta, né, certinho ali na direita, fica dividida. E se eu seleciona a janela e tecla Windows, seta para a esquerda, ele já se ajusta certinho ali no lado esquerdo. Isso no Windows já faz tempo que funciona assim, algo bem legal aí que eu uso aí para ajustar a tela. E no RED 4 não funciona. Motorola não deixou legal isso ainda. Já no modo DeX funciona legal esses atalhos, né? É uma coisa que isso eu uso bastante quando estou usando o computador, é uma coisa então que eu senti bastante falta. Agora, algo que achei bem legal ali no RED 4 é que quando você conecta o cabo, ele já abre tipo um modo de experiência, então ele deixa separado para você ali, se você quer usar ele como desktop, como espelhar a tela ou para jogos, então ele já coloca os aplicativos certinho ali para você, né? Já deixa separadinho ali no início para você entrar na experiência, então com jogos, com modo desktop, isso eu achei bastante bacana. E outro ponto positivo aí do RED 4, né, em relação ao modo DeX, eu achei que a resolução da tela ficou melhor, né? Ficou melhor assim a resolução. Já no modo DeX eu achei que a resolução ficou um pouco baixa, né? Não sei se tem algum ajuste aí para fazer isso no modo DeX, mas eu senti isso. Já perguntei para algumas pessoas também que também falaram que funciona dessa forma. Então o RED 4 aí, ele, né, nos testes que eu fiz ali, ele tem a resolução fica melhor, mais agradável. Não tem um ajuste ali, tem alguns ajustes também de fontes, as coisas assim no RED 4, mas ele fica bem mais ajustado, bem mais certinho ali, pelo menos no monitor que eu usei aqui, que é um monitor da LG Ultra Wide. Agora, como eu falei, né, no modo DeX do Samsung, eu acho que ele tá bem mais acertado, tá bem mais funcional as coisas, é mais plug and play. Você conectou ali teclado, o mouse já funciona certinho, não precisa configurar nada, conectou, já funcionou de boa. Pelo menos essa foi a experiência. A questão de atalhos, que eu falei, jogar a tela para um lado, para o outro, funcionou melhor. Só a tela, né, que eu achei que a resolução ficou um pouquinho assim abaixo do que a resolução do RED 4, mas funciona legal. E outra coisa que funciona muito bem em ambos é a parte de jogos, por exemplo, para você ligar controles, por exemplo, controles do Xbox. Esses dois controles são os melhores que vão funcionar aí para você, tá? Detalhe, se você joga COD, por exemplo, né? Não são todos os jogos que são compatíveis, obviamente, com controles, gamepads, mas se você joga COD, por exemplo, no gamepad aí, no controle do PS4, ele tem aqui essa parte touch, então você, quando toca aqui, ele vira tipo um ponteirinho de mouse na tela. E no COD, quando você vai iniciar os jogos, as configurações iniciais ali, você tem que ir na tela do celular, porque você não consegue fazer isso setar pelos botões físicos aqui. Então isso é uma falha do COD, no caso, né? E com o controle do PS4, esse problema já se resolve, porque você tem essa outra experiência aqui, touch, que você consegue ir lá e clicar e iniciar. Então você não precisa, você está num sofá sentado, você não precisa se levantar para ir até
a tela aqui do celular para acertar isso. Isso é bastante legal. Mas no geral, os dois aqui funcionam muito bem, né? Para você jogar, você vai ter uma experiência muito boa com os jogos compatíveis com o teclado, uma experiência de videogame mesmo. Bem bacana. O COD assim, pô, funciona muito legal. Mas e agora vem aquela pergunta que não quer calar. O modo aí, tanto o DeX quanto o Red Force substituem um computador? Posso vender meu computador, comprar um celular desse aí e vai estar tudo certo? A resposta para isso é depende. Depende do teu uso, por exemplo. Você vai ter, né, independente, tanto o modo Red Force quanto o modo DeX, eles são muito parecidos, mas você vai ter uma curva de aprendizagem aí para usar, porque vamos dizer assim que a forma de usar é diferente. Você vai trabalhar como se fosse com aplicativos de celulares e não, por exemplo, com softwares, né, que você usa no seu PC para Windows, por exemplo. Então tem muita coisa, como eu falei, alguns aplicativos que ainda não são bem ajustados e dependendo do teu uso, pode ser que você não vai conseguir fazer essa substituição 100% aí por enquanto. Mas se você usa, por exemplo, para planilhas, coisa básica, acesso à internet, ou trabalha todo, por exemplo, o teu trabalho é feito na nuvem, né? Feito através aí sei lá, de um browser, de um navegador, você não depende de aplicativos instalados, isso aí vai substituir perfeitamente. Mas se você, por exemplo, trabalha com, sei lá, design gráfico, por exemplo, edita vídeos, algo assim, os programas ainda, os softwares ainda, você vai ter, talvez aí, alguma coisa que consiga fazer, né? Alguns softwares aí que tem tipo de edição, só que talvez não supram toda a necessidade que você tem num PC. Então pode ser que tenha essa falta. Então o que eu aconselho, né? Se você quer partir para isso, compra, né, um celular desse, faz um teste aí, mas não se desfaça já do teu PC, né? Tenta ir trabalhando no teu dia a dia, veja todas as necessidades, para que você usa, vai atender no geral, aí beleza. Porque, como eu falei, tem coisa muito específica que ainda não vai substituir. Então, eu acho que eu fiz até uma pesquisa lá outro dia no Instagram perguntando isso, o que as pessoas achavam, né? Se o computador desktop ou notebook, né, vai acabar. Porque agora na pandemia muita gente comprou, né, computador, essas coisas, porque precisava para trabalhar. Então foi bem variado assim as respostas. Tem gente que acha que não vai acabar, que nunca vai substituir. Eu já acho assim que a tendência é, no geral, né, no geralzão, assim, para quem usa, vamos dizer assim, os modos mais básicos, é uma unificação. Porque imagina que, pô, que legal, você tem ali o teu S20 FE, o teu Moto G100, você chega em casa com um deles, só coloca lá, liga num cabinho, no teclado e mouse, com um monitor em casa você usa, ou no teu escritório você usa, quer sair, sai, já leva tudo, teus aplicativos, por exemplo, teus informações ficam tudo na nuvem. Eu acho que é uma tendência, isso que para frente aí, as coisas vão melhorando, vão se adaptando cada vez mais e vai ser uma tendência assim no geral. Obviamente vai ter coisas, né, algo assim que exige muito processamento, muita demanda, coisa muito específica que ainda vai precisar de um computador aí separado. Mas o que você acha? Comenta aí, eu quero saber também a tua opinião sobre isso. E outra coisa, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, clica no sino, né? Já compartilha esse vídeo e deixa aquele like aí pra nós, beleza? Então valeu, muito obrigado e tchau!